Bem-vindos a esta nossa exploração. Hoje a gente vai embarcar numa viagem intelectual incrível. Vamos partir lá do topo absoluto, aquele lugar inominável do universo, e descer tudo até chegar na linguagem e nos mitos que a gente usa no dia a dia para tentar compreender tudo isso. É uma jornada fascinante sobre como o pensamento antigo tentou mapear o que é, no fundo, indizível. Olha só esse baita quebra-cabeça. Se existe um uno absoluto que não tem partes, não tem limites e não tem forma, como é que seria possível falar sobre ele sem transformá-lo, na mesma hora, em algo múltiplo? A própria linguagem exige sujeitos, verbos, predicados, né? Falar do uno parece ser o maior de todos os paradoxos. Essa citação ilustra brilhantemente esse dilema enorme que aparece no diálogo Parmênides, de Platão. O texto mostra que um uno estritamente isolado torna qualquer discurso ou até mesmo a própria existência coisas impossíveis. É um exercício lógico bem rigoroso, onde tentar definir a unidade pura acaba negando a ela qualquer atributo que a gente consiga sequer imaginar. Bom, para a gente não se perder nessa densa descida ontológica, vamos seguir este roteiro rápido. 1. O uno inefável. 2. O uno que é. 3. A inteligência e o múltiplo. 4. Símbolos versus sintemata. E 5. Linguagem do divino. Começamos na unidade absoluta e vamos parar direto na nossa linguagem. Parte 1. O uno inefável. Vamos dar a largada lá no ponto mais alto da nossa jornada, a linha de base absoluta do pensamento neoplatônico. O ponto crucial aqui é o seguinte: começar qualquer discussão teórica com um uno que é simples e unicamente um, e absolutamente mais nada, leva a gente direto para uma teologia negativa super profunda. Pensa bem, sem partes, não tem começo, meio ou fim. Não tem forma, não tem localização, não consegue nem se mover e nem ficar em repouso. As palavras simplesmente falham inteiramente. Como mostra o pesquisador Cícero Cunha Bezerra na sua análise, esse uno inefável age como a grande raiz absoluta, uma raiz tão transcendente e isolada de tudo que nossos pensamentos nem conseguem tocar nela. A verdade é que a primeira hipótese deixa a razão humana num estado de silêncio contemplativo. Parte 2. O uno que é. Bom, se a primeira hipótese deixa a gente em total silêncio, a existência palpável está aí ao nosso redor. Então, a gente precisa avançar para a segunda hipótese platônica para ver como as coisas realmente começam a existir. O que é fascinante nessa comparação é como ela opõe de um jeito muito nítido aquele isolamento estéril, que a gente acabou de ver, com a realidade explosiva da segunda hipótese. Ao assumir que a unidade possui o ser, ou seja, que ela tem existência, a porta se abre, passamos a ter espaço para discursos verdadeiros, totalidades e partes. Vamos pensar na lógica pura da coisa. No momento exato em que a gente adiciona o conceito de ser ao uno, de repente temos dois elementos distintos. E se tem o uno e o ser, existe a diferença entre eles, certo? Essa fratura inicial multiplica as coisas infinitamente, criando a vasta pluralidade do universo em que habitamos. Parte 3. A inteligência e o múltiplo. Agora vamos avançar e ver como tudo isso constrói a complexa filosofia de Próclo nos seus elementos de teologia. Próclo estabelece regras super rigorosas de como toda essa multiplicidade flui lá de cima. É um processo contínuo, guiado pela semelhança. A causa que produz fica lá, imutável, e gera as coisas por pura superabundância de poder. É literalmente um ciclo cósmico. As coisas permanecem na fonte, procedem para fora e depois fazem um retorno reflexivo de volta para a origem. E nesse sistema monumental surge a inteligência, o chamado nous. A inteligência funciona como o grande unificador do cosmos, o lugar onde moram as ideias platônicas. O segredo brilhante aqui é que na inteligência, o ato de pensar e o próprio objeto que é pensado são absolutamente a mesma coisa. É uma unidade que amarra a multiplicidade infinita num único ato atemporal. Conforme essa nossa descida ontológica atinge aqui embaixo, no reino da compreensão humana, a gente esbarra na pesquisa de Dmitry Kurdybailo sobre a teologia platônica, e ela nos ajuda a decodificar como, afinal, o divino consegue se comunicar com a gente de forma prática. Parte 4. Símbolos versus sintemata. Olha, é muito comum confundir esses dois termos ao ler Próclo, mas entender a separação entre eles é a chave de ouro para compreender a teologia neoplatônica. Isso ilustra perfeitamente a dicotomia exata.
O sintema é aquela marca divina profunda, uma semente estável plantada de propósito na realidade e que não muda. O símbolo, por outro lado, é só a expressão externa disso. É aquilo que a gente descobre no mundo material e que fica variando de formato dependendo de onde a gente olha. E por que isso importa tanto? Porque, na verdade, isso ancora conceitos dificílimos no nosso simples desejo humano de tocar o sagrado. O que a gente vê como símbolo é só a casca da maçã, digamos assim. A essência de verdade, o núcleo de poder imutável é o sintema, que fica ali guardadinho e escondido dentro dessa casca exterior. Parte 5. Linguagem do divino. Finalmente, com essa base toda construída, bora explorar como Próclo enxergava os nossos mitos e as palavras que a gente usa para tentar contar a história do universo. Próclo lembra a gente de uma coisa muito importante. A linguagem mitológica, cheia de alegorias e símbolos, até tenta apontar para verdades divinas, mas ela é confusa por natureza. Ela fala de deuses nascendo, por exemplo, enquanto a lógica pura diz que deuses eternos não podem nascer. Por usar essas imagens materiais soltas, os mitos são sempre considerados inferiores ao discurso filosófico e dialético exato dos platônicos. Para se ter uma ideia, ele observa que até Platão, às vezes, escondia a verdade de propósito atrás de símbolos para não confundir os despreparados. Porém, o formato preferido mesmo na filosofia de Próclo é a narração dialética clara, direta e simples, focando na essência e fugindo da confusão que a mitologia poética sempre traz. E assim que a gente amarra essa descida toda, saindo da imensidão do uno inefável até as falhas da linguagem humana, fica uma provocação enorme. Quando a gente tenta dar sentido à realidade todos os dias, será que estamos só jogando palavras ao vento, usando meros símbolos externos? Ou será que as nossas falas mais profundas contêm verdadeiros sintemata, marcadores escondidos de uma verdade universal e divina? A resposta para isso talvez permaneça em uma teologia misteriosa e profundamente silenciosa.